Mahadwe, Mahadu. Kamarani Wayawo, Murele ke wenno. Mama, Marani waya. Mama, Marani waya. Marani waya. Saudações, nossos caros telespectadores aqui da TV Tisca. Sejam todos bem-vindos a esta página da cultura que vamos falar sobre o lançamento do livro do Dr. Afonso Dambile, que aconteceu em Moçambique, concretamente na cidade de Maputo. E o lançamento aconteceu no Instituto Superior Dom Bosco. E este livro tem como título Sair do Conflito por uma Antropologia de Paz. Um assunto muito atual e muito importante para aquele contexto que ainda está a acontecer, portanto, o conflito lá no norte de Moçambique, que começou em outubro de 2017 até hoje. E convido a todos vocês que acompanhem este lançamento. A TV Chica estava lá e o Dr. Luca fará algum comentário ainda nesta página da cultura. Acompanhe. Agora vamos falar com o padre Giuseppe Milone, que é o diretor-geral do Instituto, onde portanto, aconteceu o lançamento. Muito obrigada, doutor Milone, por ter aceito portanto, falar com a TV Tisca e também acolher este evento. Quais são as considerações que o senhor diretor faz em relação a este lançamento da obra do Dr. Dambile? Boa tarde, saudações a todos os telespectadores. Estamos no Instituto Superior Dom Bosco e temos hoje a honra de hospedar nas nossas instalações a apresentação do livro do Dr. Dambile, que enfrenta uma problemática muito dramática e realmente difícil para o tempo que estamos a viver em Moçambique, em que depois dos grandes conflitos dos anos passados, voltamos a sentir no meio do nosso povo a dificuldade de podermos gozar da paz, construirmos o futuro na paz. Este livro que nos propõe uma correta antropologia da paz, em que a paz é o resultado de um cultivo interior, cultural, afetivo de valores que depois se refletem na sociedade e permitem uma convivência pacífica, harmoniosa e que o progresso que todo este povo anseia possa ser realmente para todos. Temos, obviamente, lendo este livro no coração as populações do norte da província de Cabo Delgado que estão realmente a sofrer estes ataques e queremos, com esta apresentação do novo livro, encorajar estas populações e todo moçambicano e moçambicana a ler este livro e conseguir entrar dentro de si e refletir se, com os meus pensamentos e as minhas ações, eu sou homem, mulher de paz, construtor de paz. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Milone, e até a próxima. Seja bem-vindo, doutor Afonso, e muito obrigada por ter aceito tanto falar com a TV Tisca para dar o seu comentário em torno deste lançamento da sua obra. Obrigada, doutor. Bom, saudações aos telespectadores e eu agradeço o convite da TV Tisco que me convidou para falar sobre o livro. Mas são exercícios que eu acho que qualquer cidadão deve fazer numa sociedade, contribuir com seu pensamento, com as suas ideias, para ajudar a melhorar algumas coisas. Nada é perfeito, naturalmente, numa sociedade. Doutor Afonso, qual é a sua opinião em relação aos conflitos? Como é que podemos sair dos conflitos de maneiras a apaziguarmos o nosso país, e não só o país, mas todo o continente africano e o mundo? Bom, eu sugiro a saída dos conflitos por uma antropologia da paz, porque em si o conflito eu classifico primeiro como
tudo aquilo que atenta contra a sociabilidade sociável e que não caminha ou não empurre a vivência numa sociedade para uma sociabilidade insociável. Qualquer tipo, numa casa há conflitos, num grupo de trabalho há conflitos, nas instituições há conflitos, e quanto mais numa sociedade. Os conflitos são muitos, são diversificados e posso dizer que são multidisciplinares. É neste sentido que apresento o conceito de conflito e ligado à paz, que a paz só o homem é que pode fazer. Então é aqui onde faço uma ligação com a antropologia. Por isso, vamos sair dos conflitos por uma antropologia. Somos seres humanos. Então vamos pautar mais pela humanização, pela sociabilidade, neste sentido. Em relação ao contexto moçambicano, quais são os conflitos que o doutor identifica a partir desta sua investigação, portanto, do sair do conflito? A minha ideia de Moçambique em relação aos conflitos, como disse, os conflitos são de várias índoles, são múltiplos. Mas como país, como sociedade, Moçambique tem vários conflitos. Desde os conflitos laborais, conflitos sociais, conflitos políticos. Moçambique tem todos esses conflitos. Também tem conflitos entre as nações, o que vulgarmente chamamos de tribalismo, essas coisas todas. São focos de conflitos que caracterizam a nossa sociedade. Se formos há pouco tempo, não foi muito tempo, vimos declarações de grandes figuras, como o general Chipande, a conduzir o discurso dele para o âmbito tribal, que eu acho é um conflito entre nações, porque Moçambique, eu venho dizendo nas minhas abordagens que Moçambique é uma sociedade multinacional. Eu não falo de tribo, falo de nação. Então, é uma sociedade multinacional. Há conflito entre as nações, mas não que sejam as nações entre elas. Algumas figuras de proa, naturalmente, têm tido um comportamento que conduz, que instiga a este tipo de conflitos. Os conflitos políticos também temos, porque dá um passado recente, estivemos em Roma. Em Roma trouxe-nos uma proposta muito interessante de reconciliação para melhor construirmos o nosso país. Mas o que temos estado a viver, nunca conseguimos sanar os conflitos que foram tema de conversa em Roma. Esses conflitos são permanentes, praticamente, podemos dizer que são permanentes. E isso não é bom para uma sociedade. Falamos de reconciliação e praticamos a sociabilidade insociável. Hostilizamos-nos uns aos outros. De que reconciliação estamos a falar? Isto é uma questão que temos que ver. De que reconciliação? O que é que entendemos por reconciliação? A emancipação do povo moçambicano, que foi propalado pelos três movimentos que começaram esta luta, a emancipação do povo, libertar o povo e emancipar o povo. Não é o que estamos a fazer, por isso que na minha primeira proposição, quando escrevi o primeiro livro, Espaço Geográfico, Sentido de Pertença e Unidade Nacional, eu estava exatamente a questionar de que unidade nacional nós estamos a falar. De que unidade? Daquilo que devia ser a materialização dos primeiros propósitos. Não é o que estamos a fazer. Podemos até confirmar nas instituições. Tem havido ciclos de governação. Os ciclos de governação são substituições e são ciclos de 5 anos, por isso são quinquenais, planos quinquenais. Nunca temos um plano projetivo nacional a longo prazo, onde a gente pode dizer, ok, terminou o seu mandato, entra outra pessoa, meu caro, a nossa meta é ali, o outro andou até aqui, se puder chegar lá em pouco tempo, vamos chegar. Mas não temos um plano nacional, temos planos quinquenais, que é para propiciar que cada figura ou cada grupo que entra para o poder propicie os seus interesses. E não interesses nacionais. A nação está em último lugar.
Então, é nisto que os conflitos sempre saem. Doutor Afonso, vou lhe colocar a última questão. Eu gostaria que o doutor nos dissesse, na sua opinião, quais são as possíveis saídas para os conflitos em Moçambique? Bom, das saídas ou das propostas que se podem apresentar neste momento como saídas é repensarmos no tipo de... Somos várias nações conglomeradas num único espaço geográfico. Então, o que nós devemos fazer é cimentar a nossa identidade, respeitar a diferença, para em conjunto propiciarmos uma produção do nosso espaço de forma pacífica, integral e integrante, que cada um se sinta dono do processo de produção do espaço e que seja um participante ativo para contribuir para o desenvolvimento deste país. E sairmos destas mesquinhezes, como digo. Temos a situação de Cabo Delgado hoje. É difícil compreender que a gente esteja a falar de insurgência. A palavra insurgência eu enquadro. Na luta armada havia os turras, era a Frelimo que era chamada turra. Veio a guerra dos 16 anos, houve os bandidos armados, era a Renamo. Agora estamos a falar de insurgentes. A insurgência de quê? É normal, depois de 2017 que começou isto, até hoje não entendermos as linhas de foco desta insurgência como Estado, como nação. Isto é preocupante. Então, são esses problemas. Vamos procurar soluções, vamos procurar entendimentos. Na Manhombeira está em alvoroço, provavelmente não se vive. Assistimos muitos vídeos de moçambicanos a serem vandalizados, a serem mortos, a serem espancados por uma exploração. Que soluções pacificantes e construtivas podem ser desenhadas em Namanhombira como exemplo para todo o país? Muito obrigada, doutor Afonso, e parabéns pelo seu lançamento e até a próxima. Como eu anunciei no início desta nossa apresentação, estava lá também o Dr. Luca Bussotti, que vai deixar algum comentário sobre este lançamento, sobretudo sobre esta obra. Professor Dr. Luca Bussotti, muito obrigada por ter aceito mais uma vez o convite da TV Chisca para comentar sobre este lançamento do Dr. Afonso Dambile. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por este convite. É um convite especial para mim, porque o Dr. Afonso Dambile é um dos autores moçambicanos que nos últimos anos escreveu mais textos. Este é o quarto livro que ele escreveu e que eu tive a honra de apresentar em Maputo. Inclusivamente temos que dizer que os livros do Dr. Afonso foram todos eles publicados com os cuidados científicos do Centro de Estudos Chiscam. E este livro particularmente me parece muito atual. É um livro que fala dos conflitos, portanto, apresenta as várias formas de conflito, apresenta os vários conflitos presentes, infelizmente, em Moçambique, e tenta dar uma saída através da antropologia da paz, que é uma disciplina, por assim dizer, nova, no sentido de que se coloca no cruzamento entre antropologia filosófica, a própria filosofia e a ciência da política. Este livro é um livro que, inclusivamente, faz uma análise de como as várias confissões religiosas abordam o problema da paz, com um destaque especial para a religião cristã na sua vertente católica. É um livro de cunho basicamente filosófico, que assenta muito
na divisão de Galtung entre uma paz positiva e uma paz negativa, e o posicionamento do autor é que, infelizmente, em Moçambique, sempre tivemos uma paz negativa, mesmo na altura de ausência de conflito, ou seja, entre 1992, assinatura dos Acordos Gerais de Paz, e 2013, quando a guerra contra Renamo voltou a se propor no país, e depois, em 2017, com a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Quero, para finalizar, recordar que este livro constitui uma continuidade com os livros anteriores. O primeiro abordava a questão de Moçambique como espaço geográfico, portanto, território nacional, mas com uma presença de povos, de nações dentro do próprio país. E, portanto, fazia uma análise das dificuldades em formar uma nação diante dessa pluralidade de culturas e de línguas. No seu segundo livro, o Dr. Afonso abordou a gestão das diferenças nas suas várias vertentes. O terceiro livro, Pensar Moçambique, é também um livro que reflete de forma abrangente sobre esse país. E, finalmente, este último livro se inspirou, obviamente, a situação de conflito, aliás, de conflitos que se vive diariamente em Moçambique, e, portanto, provavelmente esta é a obra mais madura do autor Afonso Dambile, que cumprimento juntamente com os telespectadores da TV Ciscam. Adeus e até a próxima. Muito obrigada, Dr. Luca Bussotti, e aproveito a agradecer ao professor Meloni, ao Dr. Afonso Dambile e a todos vocês que estiveram aqui a acompanhar tanto esta apresentação. Mas antes de fechar, queria pedir-vos, deixem os vossos likes, compartilhem esta informação e até a próxima.